sabe e entende. Vamos de novo. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, uma coisa, primeira coisa. Até o Messias, segunda coisa, o príncipe, 7 semanas, se referindo à primeira coisa, saída da ordem para edificar Jerusalém. 62 semanas, até o Messias. Então, do início da construção de Jerusalém até o Messias, são 69 semanas, que seriam esses 483 anos. Não era a construção dos muros, mas a restauração da cidade de Jerusalém, até que viesse o Messias. E aí nós podemos continuar lendo os versículos, né? E depois das 62 semanas, ou seja, Jerusalém já estava edificada novamente, será tirado o Messias. Opa, como assim será tirado o Messias? Eu imagino que Daniel deve ter, os parafusos dele devem ter todos soltados da cabeça dele, né? Como assim será tirado o Messias? Porque a expressão, quando ela diz que o Messias seria cortado, essa palavra cortado, como nós podemos ler também em Isaías 53, ela diz respeito a quê? Morto. Nós podemos ler isso em Isaías 53. Ou seja, o Messias seria tirado da terra, cortado da terra. Imagina agora, quando Daniel, ele esperava que aquelas promessas todas, aquelas 6 promessas divinas que nós falamos aqui, ele esperava que elas se cumprissem, e nós vemos que elas se cumprem pelos outros escritos proféticos, nós enxergamos isso. Por meio de quem? Do Messias de Israel, que era esse líder que reinaria, cujo reino não teria fim. Nós lemos isso aqui, no contexto do livro de Daniel. Nós lemos também 2 Samuel, daquele da linhagem de Davi, cujo reino não teria fim, que reinaria para sempre. Então, como assim o Messias seria tirado? Isso dizia a respeito que ele seria morto. E eu imagino que Daniel teve dificuldade de entender que o Messias seria tirado ou seria morto, porque ele era o grande líder político que Israel esperava. Esperava, inclusive, eles esperam até hoje, não só esperavam, mas os judeus esperam. Nós falamos aqui há algum tempo que eles ainda esperam o Messias. Então imagina a surpresa de Daniel quando dizia que o Messias seria tirado. Isaías 53, no versículo 8, tem uma expressão muito similar. E ela nos ajuda a entender. Podemos ler no versículo 7. Temel, que acho que o seu microfone está aberto. Isaías 53, um dos trechos mais lidos pelos cristãos. E diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ou seja, levado ao matadouro é para que fosse morto, óbvio. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E agora a expressão similar é falada aqui em Isaías capítulo 53, versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Uma expressão similar a Daniel, capítulo 9, versículo 25. Versículo 26. Ele será tirado, ou será cortado o Messias, e não será mais. E o que significa isso? Nós analisamos os salmos e os outros escritos proféticos, como eu disse aqui, todas essas promessas, elas estavam penduradas no Messias.
Logo, se o Messias é tirado, não será mais. É isso que o versículo está dizendo. E o Messias será tirado e não será mais. Ou seja, aquelas 6 promessas sobre a restauração de Israel não serão mais. Ou seja, não aconteceriam após o Messias ser tirado, porque o Messias foi tirado. E para o cumprimento dessas promessas, era necessário que o Messias estivesse lá, presente. Nós sabemos, quando falamos do Messias, que é o Senhor Jesus. E ele mesmo disse, eu sou o Cristo, né? Nós vemos mesmo a declaração de Pedro, tu és o Cristo, que é a forma grega de Messias. São palavras similares também, grego e hebraico. Então, ele era o Cristo, e o Cristo seria tirado, ou seja, o Messias seria cortado da terra. Ou seja, aquelas 6 promessas, elas não aconteceriam mais naquele momento. Era isso que Gabriel estava dizendo para eles. Sem o Messias, não será mais. As promessas não acontecerão mais. Era isso que o versículo aqui, nós podemos entender no versículo 26, é que essas promessas sem o Messias não aconteceriam. Lembrando que Salmos mostra isso, os outros escritos proféticos também nos mostram isso, que todas essas promessas estavam penduradas no Messias, mas o Messias, o que Israel fez com o Messias? Quando o Senhor Jesus ele veio à terra, o que Israel fez com ele? O rejeitou. Tendo Israel rejeitado, cortado o Messias, essas promessas não serão mais, ou não será mais. É interessante nós entendermos, né, que não haveria mais essa possibilidade, porque nós passamos a entender agora um pouco melhor a respeito dessa pausa ou interrupção que nós falamos aqui anteriormente. Nós tivemos agora